relação entre a liberdade de expressão, a comunicação e esses temas, raça, etnia, gênero, etc., eles apresentam desafios de ordem bastante distinta quando a gente olha as perspectivas internacionais sobre o tema. Então, a comparabilidade, ainda que ela seja bem-vinda e etc., ela não é tão simples como em outras agendas. Por exemplo, quando a gente toma a relação da liberdade de expressão e a proteção da criança, há uma razoável similitude na história internacional de regulação e de ação com relação a este tema. Mas quando a gente olha gênero e raça e etnia, é razoavelmente distinta essa história. Mas eu queria começar um pouco olhando para essa primeira linha de provocações, acho que o Taíde falou muito bem na distinção, com relação a como que o mundo entende essa história de liberdade de expressão. O conceito de liberdade de expressão, ele foi perdendo um pouco da sua perspectiva original à medida que os meios de comunicação se consolidam como um ator político extremamente relevante. Quer dizer, a liberdade de expressão nasce como a proteção de um direito individual. A liberdade de expressão nasce como um direito de proteção contra os governos. E é um direito fundamental ser protegido contra os governos. Ela nasce como um direito das minorias. A liberdade de expressão nasce como a proteção à importância que o dissenso tem na construção das democracias. É filha da liberdade de expressão a ideia de liberdade de imprensa, mas ela não é a mesma coisa. Ela não tem o mesmo nível de proteção individual e etc. A liberdade de imprensa é um direito corporativo, extremamente importante para as democracias. Só que com o passar dos anos, essas coisas foram sendo legítima ou de forma não legítima, intencional ou não intencionalmente confundidas. E isso gera uma série de complicações para esse debate, porque muito frequentemente quando a gente diz liberdade de expressão, a gente está querendo dizer a liberdade de aparecer na mídia, ou a liberdade da mídia, que a mídia tem de dizer o que ela acha que tem que dizer. Isso simplesmente não é verdade. Quer dizer, a liberdade de expressão é um direito individual, independentemente do meio pelo qual o cidadão ou a cidadã faz uso da sua liberdade. Quer dizer, a gente acha que tão grave quanto as desigualdades de renda são as desigualdades de informação que existem entre as pessoas. E aí, de novo, eu vou tentar sempre fazer os recortes para o nosso tema, raça, etnia e gênero. Os dados mostram, claro, que há muita assimetria informacional com um recorte de raça, etnia, de gênero. Quer dizer, pessoas que estão na população afrodescendente têm menos acesso à informação do que as que não estão, e por aí vai. Mas o fato importante aqui é que nós precisamos ter políticas públicas de diversas ordens para diminuir essas desigualdades informacionais. E como é que a gente faz isso? Para diminuir desigualdade informacional, a gente precisa encontrar quem são os gatekeepers da informação. Para que a desigualdade seja diminuída, eu preciso saber quem é que tem condições de fechar a porteira da informação ou de abri-la. E nesses gatekeepers, a mídia desempenha um papel fundamental, as instituições midiáticas, mas também os jornalistas, os comunicadores comunitários, enfim, hoje a internet, os blogs, etc. Mas há outros atores que também são relevantes. O ator que mais produz informação em qualquer democracia é o Estado. Por exemplo, o Estado brasileiro até hoje não tem uma lei geral de acesso à informação. Todos os arquivos do período da ditadura são reservados. Se qualquer um dos senhores e das senhoras forem numa repartição pública e pedir acesso aos memorandos que foram escritos ontem, que são um bem público, produzido com dinheiro público, a secretária ou a recepcionista lá vai simplesmente dizer que vocês estão fora do seu estado mental normal. Enquanto que em várias outras democracias esse é um pedido absolutamente corriqueiro. Na Suécia, por exemplo, você chegar e pedir qualquer informação do dia anterior, inclusive os e-mails que foram trocados pelo primeiro-ministro, eles são obrigados a ofertar essa informação. Então nós temos um problema de um gatekeeper forte, que é o Estado,
O governo atual acabou de enviar, há menos de um ano, um projeto de lei geral de acesso à informação para o Congresso Nacional, pela primeira vez pós-Constituição, mas esse projeto ainda não foi aprovado. E um terceiro conjunto de gatekeepers fundamentais está na escola, né? Quer dizer, os professores, os bibliotecários, eles são o fiel da balança nos estudantes para mais ou menos acesso a uma informação de qualidade. Então, para mexer nessa história de desigualdade informacional, nós temos que mexer em todas essas peças. E por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente olha a mídia como uma espécie de salvação da lavoura, mas a gente esquece que não é só a mídia que contribui para mais ou menos direito à comunicação. Essas outras peças do tabuleiro precisam ser mexidas. Se eu sou um jornal que estampo nas minhas primeiras páginas todos os dias que sou um jornal a serviço do Brasil, faz sentido que eu diga, olha, esse jornal, você não pode discriminar raça, etnia, você tem que cobrir essas coisas com pluralidade, etc., porque você está dizendo que é um jornal a serviço do Brasil. Agora, se esse jornal diz que é um jornal a serviço dos homens brancos heterossexuais, eu não posso fazer nada, porque o jornal está no direito de ser um jornal a serviço dos homens brancos heterossexuais, católicos ou o que quer que seja, porque a mídia impressa tem esta prerrogativa. Agendar política pública significa agendar os tomadores de decisão. E por mais que os veículos tradicionais de mídia estejam perdendo audiência e representatividade no conjunto da sociedade, eles continuam tendo uma relação muito próxima com os tomadores de decisão. Então, se eu quero mexer em grandes políticas públicas, eu preciso olhar para os veículos, os chamados jornalões, enfim, os principais veículos do prime time, etc. A ideia de que a comunicação possa ter um diálogo multissetorial na sociedade tem perdido um pouco a força, porque todo mundo fica falando para si mesmo dentro dessas comunidades que de fato são cada vez maiores e mais gente faz comunicação. Mas há um risco embutido nessa história, que é a gente fazer comunicação para a gente mesmo e ficar pregando para os convertidos o tempo todo, e todo mundo está achando isso lindo, maravilhoso, mas eu vejo isso com uma série de problemas. A liberdade de expressão, em uma certa medida, a liberdade de imprensa, nesse sentido, vale a mesma lógica, ela é condição necessária, mas ela não é condição suficiente para o direito à comunicação. Quer dizer, eu preciso ter liberdade de expressão e liberdade de imprensa garantida, sem senãos, para que o direito à comunicação e à informação seja efetivado. Mas não é só isso que vai garantir, eu preciso de mais coisas. Isso é um ponto de partida fundamental. Sem esse negócio, não dá para garantir direito de comunicação. E, nesse sentido, nós não podemos tergiversar, porque, infelizmente, há grupos da direita à esquerda na sociedade que tergiversam o tempo todo nessa história. Eu gosto de liberdade de expressão quando estão falando aquilo que eu quero ouvir. Quando não estão falando aquilo que eu quero ouvir, eu não gosto de liberdade de expressão. E aí não vale. Tem que ser para todo mundo, né? Eu preciso ter mais gente falando, mais atores falando, mais gente com acesso a frequências de mídia, a portais, ao que seja, para que a gente tenha maior diversidade. Evidentemente que isso é uma hipótese que não necessariamente se confirma, mas é a hipótese da regulação da área. Então, esse é um grande conjunto de políticas, regular a propriedade no setor no sentido de garantir mais pluralidade e daí na sequência garantir mais diversidade de conteúdo e etc. Essa é uma política muito adotada pelos países, porque há um reconhecimento de todos os países que é muito difícil regular o conteúdo em si. Então, eu tento garantir mais número de atores para ter um melhor conteúdo, mas é muito difícil ter uma política regulatória que defina o que é um bom conteúdo. Dizer, o Estado vai dizer, você tem que ter tantas horas de programação sobre raça e etnia. Isso praticamente não existe em lugar nenhum. Eu não deixaria de incluir nesse nosso primeiro momento a ideia de que a autorregulação no setor pode ser interessante, não como uma estratégia isolada, mas como uma estratégia conjunta com a regulação. Quer dizer, pensar a responsabilidade social das empresas de mídia é importante nessa discussão também. Ela não pode ser deixada de lado com relação, evidentemente fazendo o alerta de que não é só a autorregulação que resolve, mas ela é um elemento importante dessa discussão. Eu tendo a acreditar que as análises muito individualistas de cases específicos, elas servem para muito pouca coisa com diálogo com o jornalista. Quer dizer, o caso do filme X, o caso da foto Y,
E por que servem para muito pouca coisa? Porque eles sempre vão poder encontrar um contra-exemplo que fizeram bem feito, que etc, etc. Eu acho que as análises agregadas é que vão dizer, olha, ao longo de um ano o teu veículo se comportou dessa forma, porque daí não tem contra-argumentação. Minha impressão é que se nós não conseguirmos ter nessa área análises mais agregadas, de mais longo prazo, para conseguir mostrar as tendências de maneira muito expressiva, com vários veículos sendo analisados, nós sempre vamos cair num diálogo difícil com os meios de comunicação que sempre vão poder contra-argumentar que naquele outro caso fizeram bem feito e etc. Então, enfim, no caso das crianças foi muito isso que aconteceu. Havia uma concentração em cases específicos. Então, sei lá, o case da menina Isabela é um case horrível de mídia? É. Mas eu não sei, isso não tira o fato de que a mídia, na média, hoje tem uma cobertura muito melhor sobre a infância do que tinha há não sei quantos anos atrás, entendeu? Então eu não sei o quanto que é razoável ficar dizendo que a mídia toda é ruim na cobertura de infância, porque o case Isabela foi uma cobertura ruim. O diálogo de conteúdo com a imprensa tem que ser um diálogo informado. E este é um esforço, sobretudo, das fontes de informação, dos movimentos. E eu sempre começava essa estratégia de infância, hoje eu faço menos isso, mas eu sempre começava o diálogo com os jornalistas dizendo o seguinte, olha, vocês podem não querer ter filhos, não gostar de criança, só querer ter tartaruga em casa. Por que é que a infância é um elemento importante da pauta jornalística, independentemente das suas apreciações pessoais? Porque, vejam, do ponto de vista dos interesses de discussões específicas, todo mundo quer aparecer na mídia. Então, os médicos querem que a medicina seja melhor retratada, os advogados, não sei o quê, e os índios. Então, quer dizer, se a gente não conseguir, do nosso ponto de vista, dos nossos diálogos, fazer um debate com a imprensa, no seguinte sentido, olha, não me interessam os preconceitos pessoais que você tem, não me interessa se você não gosta ou não gosta disso ou daquilo. A questão é por que isso é relevante do ponto de vista do desenvolvimento humano, porque aí você pega num elemento central que é o jornalismo se compromete a cobrir as políticas públicas. A minha impressão é que às vezes parte dessa discussão apela para o fato do jornalista se interessar ou aderir à causa. A minha impressão é que o jornalista não tem que aderir a causa nenhuma. O jornalismo é jornalismo. Tem que fazer um bom jornalismo investigativo em torno daquelas áreas. Eu, inclusive, concordo com o Gabriel Garcia Marques, que jornalismo não precisava nem de adjetivo. Se é jornalismo ambiental, se é jornalismo investigativo. Jornalismo é jornalismo. E só é jornalismo se for uma coisa com fatos, com investigação e etc. E aí entender essas estruturas de mídia é muito fundamental, porque eu, por exemplo, nesse debate de cotas, se eu tivesse hoje à frente disso, eu faria algo do seguinte sentido, olha, o seu jornal pode fazer os editoriais que ele quiser contra as cotas, está no seu direito. Editorial é a palavra do dono. Se o dono não gosta das cotas, tudo bem. Agora, as suas matérias jornalísticas têm que ter equilíbrio. Porque se a gente vai para a mesa de negociações sabendo que editorial e colunista é uma coisa e matéria é outra, a gente ganha muito no diálogo. A minha impressão é que às vezes a gente mistura essas histórias todas e aí a gente não consegue ter um diálogo com a imprensa que também respeite a estrutura do setor, etc. Então isso eu acho que é um elemento que nós precisamos aprender muito nesta relação. E aí eu tenho a impressão, e não foi só no Brasil, em vários países, essa questão com a infância foi um pouco uma porta de entrada, não por outra razão, porque é mais fácil você não ser contra a infância. É claro que se a sociedade mudar, a mídia tende a mudar. Quer dizer, à medida que você incorpora mais e mais afrodescendentes e tal nas classes médias, a mídia comercial vai ser obrigada a mudar a sua estrutura, porque senão ela passa a não dialogar mais com os consumidores. É uma equação razoavelmente simples. É uma pena que tenha que ter sido assim. Mas a minha impressão é que nós não podemos desistir de um debate informado com os meios de comunicação, e aí nós, às vezes, essas estratégias muito frequentemente esquecem dois pontos fundamentais. Um é que o Brasil é um dos de poucos países democráticos que você sabe exatamente onde vão estar todos os futuros jornalistas, nas faculdades de jornalismo. Porque muitos países, bom, agora o Supremo derrubou isso, mas ainda continua sendo assim. Então, quer dizer, um debate sustentável também implica fazer uma boa discussão com as faculdades de jornalismo, onde, infelizmente, a qualidade do ensino é terrível.
Essas questões todas que nós estamos discutindo aqui, elas não são abordadas nesses espaços. E, portanto, a gente não pode esperar que esse sujeito que vai chegar lá na redação, seja ele de que gênero for, de que etnia for, ele vai fazer uma boa abordagem desse assunto. Peguem o caso de gênero, por exemplo. Ao contrário de muitos outros países, o Brasil é um país que é dominado nas suas estruturas de poder nas redações por mulheres. As principais redações brasileiras são chefiadas por mulheres. E nem por isso a cobertura de gênero é melhor. E eu não acho que isso seja uma conspiração, eu acho que é falta de conhecimento, de estrutura do setor e etc. Então, isso não quer dizer que a gente não deva continuar lutando para ter mais mulheres e mais negros nessas estruturas, mas isso só não vai resolver o problema, porque tem um problema de qualificação de fazer mídia com esse tipo de foco, que foi duas perguntas, a sua diretamente sobre a questão de cotas que vinha no Estatuto de Igualdade Racial, e a sua um pouco mais de como mexer nesse conteúdo via Poder Judiciário, etc. A minha impressão é que isso é completamente fora da curva, isso não vai acontecer, não existe nenhum outro país democrático que você exija dos meios de comunicação que contratem pessoas por conta de raça, etnia, etc. O que você faz é exigir que eles não discriminem na hora da contratação. Uma cota para veículo, não. Porque o que acontece é o seguinte, o que nós temos que trabalhar, eu acho que isso garantiria muito, é para uma coisa que aí sim é muito mais comum e presente nas várias democracias, é cotas para a programação. Porque à medida que você cresce a base de produção, com mais programação independente, com mais programação regional, com mais programação nacional sobre o Brasil, como tem em vários países, a tendência é que você tenha mais pluralidade na produção de conteúdos e etc. Agora, exigir de uma empresa privada que contrate determinado tipo de... Por lei, o que acontece no Brasil é pessoas com deficiência, mas, enfim, mesmo assim é para todas as empresas, não é só para o setor de mídia. Então, é muito difícil fazer isso só para um setor da sociedade, etc. Agora, eu acho que trabalhar a regulação por esse outro lado, de independência, de programação independente, que aí você vai fortalecer os pequenos grupos de programação regional, nós vamos acabar tendo quase que o mesmo efeito, e isso, do ponto de vista regulatório, é muito mais palatável do que exigir contratação de pessoas especificamente. Então, acho que aqui tem esse ponto que precisa ser abordado. Agora, com relação à questão do Poder Judiciário e tudo mais, eu acho que nós precisamos estar muito atentos ao nosso parâmetro, que é o capítulo da comunicação social da Constituição. Quer dizer, o que tiver ali, e não são tantas coisas assim, é possível de ser demandado das empresas que são concessionárias públicas, né? Porque, repito, os jornais impressos, etc., a não ser que a gente mude a legislação, eles não têm esse tipo de regulação sobre eles, exceto pouquíssimas coisas. Agora, as empresas de radiodifusão e tal. E, para terminar, eu acho que esse movimento tem que começar pela televisão pública. Porque a televisão pública, nesses casos, ela precisa dar o exemplo. E foi assim no mundo todo. Quer dizer, se a televisão pública também não tem negros, etc., no seu board, se a televisão pública também não cobre essas coisas, que é uma coisa que depende de uma decisão do Estado brasileiro, e não desse ou daquele governo, fica muito difícil de exigir das TVs privadas a mesma coisa, né? E idem, aí a gente pode extrapolar, mas não vou entrar nessa discussão, para a estrutura de poder mais ampla. Olhem para a esplanada dos ministérios e vejam onde estão os ministros homens, mulheres, negros, e quais são as pastas, qual é a relevância política e etc. Quer dizer, o atual presidente da República pôde escolher quase a totalidade da Suprema Corte brasileira, escolheu só um negro, escolheu só 2 mulheres, enfim. Então, essas coisas também nós temos que tomar muito cuidado de fazer um pedido para as empresas privadas de mídia quando a própria estrutura de poder que poderia e deveria fazer isso não está fazendo, né? Então, nesse ponto, porque eu estou só dizendo isso porque se a gente for por uma conversa com os donos da mídia sobre esse assunto, eles legitimamente vão responder dessa forma. Pois é, mas nem o candidato de vocês faz isso, nós temos que... Então, eu acho que isso é importante a gente ter em mente.